Olá a todos, meu nome é Tiago Oliveira e eu vou apresentar a vocês como vocês podem criar um robô para MetaTrader 5 de forma rápida e fácil e em poucos minutos de forma totalmente visual e interativa, sem precisar digitar uma linha sequer de código e sem precisar entender de programação. Basta você entender da sua estratégia e você consegue parametrizar em um robô totalmente funcional. Isso que vocês estão vendo é a realização de um backtest de um robô que eu criei dessa forma. Eu vou mostrar a vocês como vocês conseguem fazer de forma simples e rápida. Você vai ter acesso ao código, onde você vai compilar e gerar um robô pronto para uso. Então, vamos lá. Vocês irão acessar a página onlinebot.com.br, essa página. Vocês vão clicar em entrar. E aqui vocês podem acessar se vocês já tiverem uma conta. No caso, se vocês não tiverem, vocês vão vir aqui em cadastrar-se. E vocês têm a opção de cadastrar com o Google, que é a forma mais simples e rápida. Ou vocês podem digitar o nome de vocês, e-mail e escolher uma senha. Vocês leem e aceitam os termos de uso e a política de privacidade em criar conta, de forma bem rápida, bem simples. Como eu já tenho uma conta, eu vou fazer o login com o Google, que eu acho que é a melhor forma. E essa plataforma permite você criar um robô, baixar o código e você pode também editar esse código depois futuramente na plataforma. Inclusive, eles têm um auxílio de inteligência artificial para você também utilizar. Mas vamos fazer a estratégia de forma bem simples. Essa estratégia que eu mostrei aqui é uma estratégia com RSI, né, e o ADX. Né, uma estratégia bem simples, apenas com dois indicadores. São dois indicadores nativos da plataforma MetaTrader 5. Eu vou mostrar a vocês como configurar essa estratégia. O objetivo não é fornecer estratégia e mostrar se a estratégia é boa ou ruim, mas sim mostrar a utilização da plataforma para vocês criarem a estratégia de vocês. Então eu vou criar em novo robô. Nesse caso, eu vou digitar o nome do robô de RSI, simples, clicar em OK. Ele vai abrir essa página de configuração, totalmente editável. Nós temos um menu aqui das opções. A primeira característica que nós temos que definir do robô é o tipo das configurações iniciais, né? O tipo de mercado e algumas configurações básicas. Nesse caso, vamos configurar um robô para Forex. Vai ser compra e venda. Vou deixar no modo Swing Trade, mas também poderia ser Day Trade. O modo de processamento será cada tick, você também pode colocar cada segundo. Eu vou escolher o período gráfico de 10 minutos, que eu gosto de períodos gráficos um pouco maiores. Volume inicial de 1. Spread máximo, não vou usar isso por enquanto, então vou deixar zero. Salvar. A plataforma vai mostrando aqui as etapas que você vai configurando. Né? Como eu acabei de configurar a configuração, ela mostrou aqui que está verde. Isso facilita bastante no modo de edição, né? Que você vai vendo que você editou, já que não é obrigatório você configurar todos esses parâmetros, né? Apenas esses três primeiros que tem duplo asterisco são obrigatórios, mas o restante não, são opcionais. Então eu vou agora em Take Profit. Eu vou colocar um Take Profit, né, que é nosso alvo de 1000 pontos, também poderia ser em percentual ou de valor fixo. Vou salvar. Eu também teria uma opção de Break-Even e Trailing do Take, mas eu não vou usar esses recursos. Agora eu vou configurar o Stop Loss em 600 pontos. Vou clicar em salvar. Eu também tenho a opção de Break-Even, Trailing Stop, mas eu não vou usar isso por enquanto. E agora vamos adicionar nossos indicadores. Né? Como eu falei, vai ser uma estratégia utilizando o RSI. Nós temos aqui. E vou usar o ADX, que é um indicador que eu gosto bastante, que ele é bom para mostrar a tendência, né? Se tem tendência ou não no momento. Como ele vai configurar uma estratégia contra a tendência, então vai ser interessante usar ele. Então vou salvar. Aqui nós temos a opção de todos os indicadores nativos, MetaTrader 5, mas você também tem a opção de indicador personalizado, onde você consegue, se você tiver algum indicador, você consegue parametrizar ele, né? Colocando os dados dele, como o nome, a quantidade de buff, o tipo de janela e o nome dos parâmetros. Então você consegue configurar seu indicador. Você não fica restrito somente aos indicadores nativos. Os indicadores nativos já estão pré-configurados, mas você também pode configurar seu indicador. E aqui eu vou fazer uma pré-configuração, vou colocar o valor de 28, mas isso também consigo mudar diretamente no robô, uma vez gerado o robô. Vou colocar o valor do ADX de 35. Vou salvar. Aqui a plataforma mostra, né, que essa modificação foi salva ou não. E aqui temos alguns recursos que nós vamos variáveis, que eu vou explicar depois o que é isso.
Ativação compra, ativação venda, que são recursos interessantes para alguns tipos de estratégia, mas para esse exemplo nós não vamos utilizar. Então vamos direto para os sinais de entrada, né? No caso, entrada compra. Então vou adicionar um sinal. Nós podemos adicionar vários blocos, né? Podemos adicionar aqui, eu não vou usar isso tudo. Vamos remover, mas você consegue colocar quantos sinais você desejar, né? Tá? Então você não fica limitado à quantidade de sinais. No caso, eu só vou usar um sinal e um subsinal. Aqui eu tenho a opção de operador matemático, ele faz algumas operações matemáticas com as métricas que você escolhe. Só que para essa estratégia eu não vou usar, né? E futuramente eu vou gravar um dos vídeos mostrando melhor como é que funciona isso. Mas nesse caso, como eu não vou usar, eu vou colocar ocultar operador de matemática. Então, ela dá uma enxugada aqui e fica um pouco mais limpo, né, a tela. E vamos configurar a nossa entrada compra, né? Então, como a entrada contra a tendência, eu vou configurar o RSI da vela 1, que é a vela anterior, quando ele for menor que o valor fixo de 30. Vou adicionar um subsinal aqui, que será o ADX, quando ele for menor que o valor fixo de 25. Também será da vela 1, que a vela 1 é anterior, vela 0 é atual e assim sucessivamente. Se vocês tiverem dúvida em relação a isso, vocês têm aqui a ajuda, que ele mostra algumas dicas, né, configuração e explica como é a posição da vela. Isso para ajudar vocês na configuração de sinal. Mas de forma simples, é basicamente isso, né? Eu vou salvar. Nós temos aqui, já ficou verde, né? Entrada compra. Agora eu vou configurar entrada venda de forma similar. Vou adicionar um sinal. Também vou ocultar os operadores matemáticos, que eu não vou usar. E entrada venda quando o nosso RSI for maior que o valor fixo de 70. Também vou adicionar um subsinal, que será o nosso ADX, quando ele for menor que o valor fixo de 25. Ambos para a vela 1, porque eu gosto de trabalhar com velas fechadas, não vela corrente, porque isso não é muito interessante em backtest. Mas isso é assunto para outros vídeos, né? Então, ordem mercado, você também pode configurar ordem limite, ordem gatilho, com expiração, distância, tipo de distância e alguma referência. Mas vou usar a ordem mercado para facilitar um pouco. Vou salvar. À medida que você vai salvando, você vai vendo um resumo dos sinais aqui embaixo, né? Tipo de entrada e um resumo da expressão, né? Então, isso facilita um pouco para você ver como é que tá ficando. Então, estamos aqui, ó, o RCI maior que 70, né? Aqui mostra que o RCI é um indicador 1 e da vela 1. E o ADX, que é um indicador 2, da vela 1 menor que 25, né? Então, esses são um conjunto de sinais. Você também pode configurar saída compra, um conjunto de sinais para saída e saída venda. Nós vamos deixar essa estratégia saindo apenas pelos alvos, né, pelo take profit e stop loss. Não vamos configurar sinais de saída para deixar o vídeo um pouco mais dinâmico, né? Mas vocês podem personalizar à vontade suas estratégias, né? É possível diretamente. Então a gente tem algumas configurações de horários, como a gente está usando o swing trade, eu não vou configurar horário, mas isso também poderia ser interessante em alguns casos. Aumento contra, aumento a favor, realização parcial, né? Você pode colocar as realizações parciais de acordo com o lote que você desejar, gradiente contra, que é basicamente é um modelo estratégico, né, já pré-definido, mas que também será assunto de outros vídeos. Além das metas do robô e metas de conta, né? São aquelas metas básicas, né, de alvo, limite de perda, e esses dados. E alguns filtros de vela. Nesse caso, eu vou botar um filtro aqui que eu gosto bastante, que é bloquear a entrada na vela que saiu e bloquear a saída na vela que entrou. Isso é particularmente interessante quando você vai realizar backtest no modo OHLC, né, do MetaTrader 5, que isso evita ele ficar fazendo várias entradas na mesma vela, que sinceramente isso causa distorção de um backtest realista, né? Ele acaba induzindo ao erro já que você não controla o movimento da vela. Mas isso é assunto de outros vídeos, né? Não vou entrar no assunto do backtest. E sim mostrar como é que funciona a criação do robô em poucos minutos. Opções gráficas. Aqui eu consigo selecionar e inserir um painel. Por enquanto só temos uma opção de painel, né? Nós temos a proporção da tela. Você pode ajustar para ele ficar proporcional à sua tela. E salvar. E basicamente nós já temos nossa estratégia pronta, né? Tem vários recursos, não obrigado a configurar tudo, mas fica a critério. E em poucos minutos você já conseguiu criar a estratégia. E para utilizar, nós vemos aqui, baixar código e pronto. Ele já baixou o código. A gente clica aqui no código, ele já abre aqui diretamente no Meta Editor, no MetaTrader 5. A gente vai em compilar
A gente vai em compilar, ele vai iniciar a geração do código. Uma vez terminado, no caso sem erro, ele já gerou o nosso código, ele já gerou o nosso robô, né? Você vir aqui na plataforma, você vai ver que o robô está configurado da forma que a gente editou lá na plataforma, né? O período gráfico, o take profit e o RSI. O tempo gráfico está aqui, o volume inicial, então todo do que a gente colocou lá, toda a estratégia está definida do jeito que a gente colocou. E a gente ainda pode melhorar ainda mais, né? Então você viu que em poucos minutos você consegue criar uma estratégia, deixar ela totalmente funcional e você não fica restrito a isso. Depois você pode vir e editar. Você vem aqui em construtor, você vê que o robô que criamos está aqui, né? Criados. E aqui você também consegue ter o controle de versões, né? Que cada vez que você salva, você vai guardando uma versão. Então ele mostra a versão e o horário que você salvou. Então se você faz uma edição salva, então é interessante, se você não achou que ficou boa, depois você consegue restaurar as versões, né? Você tem as 10 últimos salvos em memória. Você consegue editar com IA, né? Você consegue editar aquela estratégia com a ajuda de IA. Isso também vai ser assunto para outros vídeos. Você consegue renomear o arquivo, você consegue copiar o arquivo se você não quiser mexer nele e testar algumas variações, você consegue clonar, ele vai simplesmente gerar, vou botar aqui RCI2, ele vai simplesmente gerar um segundo arquivo idêntico ao original. Aí você consegue tipo editar esse novo arquivo sem precisar alterar o original. Veja aqui que eu criei o RCI2, que ele na verdade é um clone do RC1, que é exatamente as mesmas configurações que eu coloquei no RCI SI. Então, você vai aqui no construtor, você vê que tem os dois arquivos. Então, você consegue criar vários clones dele e fazer testes, modificar o que você desejar. Você também consegue editar. Então, eu vou excluir aqui esse arquivo. E voltando lá no RSI, eu vou personalizar ainda mais, né? A gente tem esse recurso aqui de variáveis que a gente consegue personalizar algumas variáveis. Então, eu vou adicionar duas variáveis. Eu vou colocar uma com valor de 30 e outra com valor de 70, que vai ser usada para o RSI. Eu vou chamar essa de sobrevenda, né? Que é o nível de sobrevenda do RSI, que eu vou usar ela. Eu vou usar outra de sobrecompra. Eu vou salvar, pronto. Criar essas duas variáveis personalizadas. E como eu utilizo essas variáveis? Eu vou aqui em entrada compra. Lembra que eu defini a minha métrica de RSI menor que 30? E eu só posso colocar, esse menor que 30 foi o que eu acabei de criar aqui, né? Uma variável 30 que eu vou chamar ela de sobrevenda e uma variável 70 que eu chamei de sobrecompra. Então eu vim aqui entrada compra, eu vou substituir esse valor fixo e veja que já aparece aqui minhas variáveis, né? Então eu vou colocar sobrevenda, que é o valor 30, mas eu consigo mudar isso. E aqui o meu 70 eu vou substituir por sobrecompra. Pronto. Simples, já salvei. Eu baixo novamente o arquivo, o RSI, vou lá no MetaTrader, faço a substituição do arquivo e compilo o novo arquivo. Aí quando eu vou lá, uma vez gerado, quando eu vou lá no MetaTrader, você vê que as variáveis que eu criei já está aqui, ó, sobrevenda e sobrecompra. O porquê isso é interessante, que agora minha estratégia ela não está definida em valor fixo 30, ela está definida como as variáveis, então eu posso modificar essa variável. Eu posso modificar esse valor e testar variações. Posso fazer otimização e ver qual melhor se comporta. Eu posso botar sobre a compra 70, 75, 80. Fica a critério. Então, dessa forma, você consegue criar uma infinidade de possibilidades de parametrização de sua estratégia. E de forma totalmente interativa e visual. Né? E seu arquivo vai ficar aqui. E você depois pode fazer as modificações, clonar e criar novas versões dele. Então, desta forma, vocês conseguem, né? Vocês conseguem criar o robô. Viu que foi em poucos minutos você consegue criar sua estratégia parametrizar. Vocês têm um acompanhamento do menu totalmente aqui na opção de ajuda, que vai descrevendo cada recurso. Vocês têm a IA para auxiliar vocês, pelo menos iniciar uma parametrização, se vocês desejarem. E há também a biblioteca de robôs. Né? Alguns planos eles têm alguns modelos, alguns com estatística, e basicamente você consegue copiar um modelo pré-definido e testar.
certo? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Se vocês quiserem mais informações, podem comentar, deixar nos comentários. E não deixa de curtir, né, para reforçar aí se o conteúdo foi bom. Dá um apoio aí. Então é isso. Espero que tenha sido objetivo e direto. E obrigado a todos. Valeu.